Eu quero falar com você sobre este tema muito delicado e eu quero pedir a você que abra o coração e a mente para a palavra de Deus. Eu não quero comentar os casos aqui. Eu não quero comentar os casos do que tem acontecido no meio cristão. Com casos de assassinato, nós estamos acompanhando. Teve esse último caso terrível, escandaloso, envolvendo, a Flor de Lis. Tem este caso terrível, mas eu não estou aqui para comentar o caso. Eu estou aqui para trazer a você, direcionado por Deus, porque o Senhor fala comigo em primeiro lugar. Quando eu visito a palavra, Ele fala comigo em primeiro lugar e eu compartilho com você o que Deus fala comigo. E eu estou aqui para isso, para compartilhar com você que está desnorteado com este escândalo e com tantos outros que vêm acontecendo aí ao longo dos anos. E você, novo convertido, que está se perguntando, calma aí, uma pastora, é pastor, é cantor gospel, é cantora gospel famoso, famosa, como é que pode? Como é que pode? Não, vou desviar. Para que eu vou servir a Jesus se pastor está envolvido em escândalo, se pastora está envolvida em escândalos, em crimes, cantores envolvidos em escândalos, em crimes? Não, vou parar de ir à igreja, não quero mais saber disso, não. Tudo isso é mentira, você pode estar dizendo. No entanto, preste bastante atenção, assista este vídeo até o final. Repito, com o coração aberto para a palavra de Deus. Todos que cometem crimes, todos, seja quem for, pastor ou não, todos que cometem crime, deve ser punido, deve responder por seus crimes de acordo com a lei. De acordo com a lei. Não é? Se é comprovado, se está provado que fez, que cometeu o crime, deve pagar de acordo com a lei. E a palavra do Senhor diz que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, o pastor, a pastora, o cantor, a cantora podem estar lá, fazendo a obra, pregando, cantando, na frente da igreja. Mas se por detrás de tudo isso comete crimes e pecados, Deus enxerga, Deus sabe. E uma hora, essa máscara cai. Uma hora, tudo vem à tona. Porque o Senhor não é menino para que a gente fique brincando com Ele, que a gente fique brincando com as coisas dele. Veja só o que diz Mateus 7, 21 ao 23. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? Desculpa. E não realizamos muitos milagres em Teu nome? Olha só que interessante. Então, é o pastor, é o cantor, é o pregador, é o missionário, que muitas das vezes está lá pregando, profetizando, realizando milagres, até expulsando demônios. Aí Jesus diz o seguinte, e eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Então, vão ter pessoas, sim, famosas ou não, que estão na igreja, elas não fazem parte da igreja. Elas estão dentro da igreja,
mas não fazem parte da igreja. Elas estão lá frequentando os cultos e até na frente, até na direção, mas elas não fazem parte do corpo de Cristo, porque elas estão muito distantes de Cristo. Elas podem até falar, podem até usar o nome de Jesus, realizando milagres, expulsando demônios, profetizando, mas não falam aquilo que Jesus está falando. Jesus não está falando através delas. Jesus não está realizando milagres através delas. Jesus não está expulsando demônios através delas, apesar delas usarem o nome dele para fazer tudo isso. E nós, o que fazemos quando a gente vê essas coisas? Qual é a nossa posição? Se revoltar, se desviar, abandonar a Cristo, abandonar a igreja? Abrir mão de ter com Deus um relacionamento? Não, porque o nosso relacionamento não é baseado no pastor, na cantora, no cantor. O nosso relacionamento é com Deus, é diretamente com Deus. Os pastores estão aí para nos ensinar, para nos aconselhar, para nos ajudar, mas até os pastores podem cometer erros se não vigiarem, se não forem verdadeiramente transformados, novas criaturas. Cometem erros e devem pagar pelos seus erros. É por isso que Jesus, ele diz o seguinte, ainda em Mateus capítulo, não no capítulo 7, mas no livro de Mateus, capítulo 24, Mateus 24, Jesus vai dizer o seguinte aqui, muitos virão dizendo, eu sou Cristo. Eu estou aqui em nome de Jesus. Mas não estão fazendo a vontade de Jesus e não são o próprio Jesus, mas são enganadores. Olha lá o que diz Mateus 24, versículo 4. Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então nós devemos estar espertos, vigilantes, atentos, ligados em Jesus, na palavra dele. Não podemos construir o nosso relacionamento com Jesus baseado somente na figura do pastor, na figura do pregador, do cantor, não. Porque o pastor, o cantor, o pregador, o missionário, o evangelista, precisa também de Jesus. Eu, como pastor, preciso de Jesus. Então você não deve servir a Jesus, a sua fé deve estar totalmente voltada para Jesus e não para mim. Se você vai admirar alguma coisa, admira o poder de Cristo que age através de mim. Não admira, não exalta, não coloca o pastor Henrique no pedestal. Este é o nosso problema. A gente vê um cantor, a gente vê um pastor que faz um trabalho, né, aparentemente bonito, aquela coisa toda, a gente coloca ele no pedestal, vai engrandecendo. Eita, este aí é o homem de Deus, este é o fulano que faz obras lindas e que não sei o quê. Lembra o que aconteceu quando o diabo falou na boca daquela moça lá em Atos, capítulo 16? O que o diabo dizia quando via Paulo e Silas
ali no local de oração, a Bíblia diz que o diabo falava através da boca daquela moça: lá vai homens de Deus, lá estão indo homens de Deus, eles são servos do Deus Altíssimo, são homens de Deus. Olha ali, está o homem de Deus. E aí o que Paulo fez? Paulo não ficou ali, é isso mesmo, somos homens de Deus, eu estou aqui fazendo a obra do Senhor. Não, ele viu que era Satanás, ele expulsou o demônio daquela jovem e ela foi liberta. Porque Paulo sabia que quem agia, o poder que agia, não era ele, não era dele, mas quem agia era Jesus Cristo. Poderia estar agindo através dele, usando a vida dele, sim. Mas não era ele que deveria ficar em, vamos dizer assim, destaque. O destaque não era ele. O destaque não sou eu. O destaque é Jesus Cristo. O destaque é Jesus Cristo. Vamos lá, vamos ler ali, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Acompanhe sempre aí em sua Bíblia. Outra coisa que você tem que fazer é sempre estar com a Bíblia aberta quando alguém está falando da palavra do Senhor. Acompanhe sempre na Bíblia, certifique-se de que de fato está escrito. Então abre aí Atos 16. Olha lá o versículo 17 aqui, ó. Ela seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo indignou-se, voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Então, não somos nós que devemos estar em evidência, em destaque. É o Senhor Jesus. Então, este é o nosso problema. A gente vê pastores, pregadores, pessoas que se destacam por alguma coisa, né? E aí a gente vai lá e eleva essas pessoas, a gente coloca essas pessoas num pedestal onde elas não deveriam estar. Porque a nossa fé, a nossa esperança não deve ser depositada no homem. Jeremias mesmo já dizia: maldito o homem que faz, né, que confia, que faz do homem a sua força, que deposita no homem a sua confiança. A nossa fé deve estar totalmente em Jesus, porque somente Ele pode nos salvar. Então, com todo este escândalo que a gente vem acompanhando, qual deve ser a nossa posição? Devemos nos manter firmes em Jesus, porque este não foi o primeiro caso, não será o último. Devemos estar firmes em Jesus para sabermos quem verdadeiramente serve a Ele e quem vive apenas de aparência. Nós devemos estar firmes em Jesus para sabermos quem está dentro da igreja e quem faz parte da igreja. Agora eu vou ler alguns versículos para você. Você que quer se afastar, quer desistir
do relacionamento com Deus por causa desses escândalos. Não desista. Não desista. Todas essas pessoas viviam, infelizmente, apenas de aparência, e viviam, infelizmente, apenas viviam com máscaras. Repito, estavam dentro, mas não fazia parte. Estavam à frente, mas não fazia parte. Infelizmente, não viveram a verdadeira transformação. Não permitiram que Jesus as transformasse. E você não pode desistir de servir a Cristo. Você não pode decidir em abandonar a Cristo por causa dessas pessoas, porque a sua fé não deve estar baseada na vida delas, mas baseada naquilo que Jesus fez por você, naquilo que Jesus fez por mim, naquilo que Jesus fez por cada um de nós. 1 João, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Ele te amou, foi Deus quem te amou. Foi Deus quem enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para fazer o auto-sacrifício para o perdão dos meus pecados. Então não é o pastor fulano de tal, não é a pastora fulana de tal, é Jesus. Jesus. O que é isso então, pastor Henrique? Eu não devo mais acreditar nos pastores, ouvir os pastores? Deve sim. Mas eles não são os seus salvadores. O seu salvador é Jesus Cristo. Se um deles, porventura, se desviar ou se mostrar que eles viviam de aparência, continua com Jesus. Continua caminhando com Jesus. 1 João, capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Contudo, se alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão, olha só, para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Ou seja, ele é o sacrifício para o perdão do seu, do meu, do pecado de todos, de todos. Olha o 3, agora veja só, para que você viva, né, debaixo dessa, vamos dizer, dessa cobertura e desse perdão, dessa justificação de Cristo, né? Vamos falar dessa forma, para que você tenha Jesus como seu advogado fiel, você deve, né, seguir, obedecendo os mandamentos dele. Pode ser pastor quem for, se não seguir obedecendo os mandamentos dele, deixa de tê-lo como advogado e é julgado por ele. E sabemos, o versículo 3 lá de 1 João 2, e sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então o pastor, a pastora, o pregador, a pregadora, quem for pode dizer, eu conheço, eu o sirvo, eu o adoro, pode dizer o que for. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso conhece
o mais profundo segredo que escondemos. Ele conhece quando nós estamos sozinhos em nosso quarto. Ele conhece quando estamos sozinhos na rua, onde for. Ele sabe o que fazemos. Está tudo registrado, tudo. Tudo está registrado. Se a gente vai diante dele e diz: Senhor, eu sou fraco, eu sou pecador, preciso de ti, preciso que o Senhor me liberte, preciso que o Senhor me ajude para que eu mude, para que eu seja transformado, essa transformação vai acontecer. Agora, se eu fico dentro da igreja achando que a graça é brincadeira e eu posso abusar da graça e posso estar lá pregando, posso estar lá louvando, posso estar lá falando de Jesus e depois matando, roubando, adulterando, mentindo, enganando, uma hora a minha máscara vai cair. Uma hora a minha máscara vai cair. E quando esta máscara cai, quando vem à tona tudo isso, nós, servos do Senhor, seguimos com Jesus. Com Jesus. Com Jesus. Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 11. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus é o Senhor, para honra e glória de Deus, o Pai. Então, Jesus é o nosso Salvador. Foi Ele quem se colocou na posição de escravo. Foi Ele quem sofreu humilhações por você e por mim. E Ele não merece que nos afastemos dEle, que o abandonemos por causa de um pecador necessitado dEle também. Por causa de um homem, de uma mulher miserável, necessitado dele. Porque sem Jesus eu sou um miserável, eu sou um pobre coitado. Posso viver de aparência, mostrar para todo mundo que eu sou bom, que eu faço isso, aquilo, outro. Mas se eu não faço a vontade dele, se eu não estou nele e ele não está em mim, eu sou um miserável, pobre coitado. Romanos 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. É Jesus, minha gente. Eu posso ficar horas e horas aqui lendo a Bíblia, mostrando para você que é Jesus. Que todos nós precisamos de Jesus. Bem interessante que o versículo 23 aqui de Romanos 3 diz: pois todos pecaram e não alcançam
o padrão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Agora, para que eu seja justificado, para que eu tenha a minha vida transformada, eu devo estar em Jesus. Eu devo fazer parte do corpo de Cristo. Eu não posso estar apenas dentro do templo, em cima do altar, em destaque, ser famoso, fazer boas obras, porque boas obras não salvam ninguém. E muitas das vezes essas boas obras é apenas para mascarar coisas terríveis que eu faço. Uma hora a minha máscara cai. Efésios 1:7. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Jesus. Hebreus capítulo 7, versículo 22. Por causa deste juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. 25 agora. Hebreus 7, versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Versículo 26. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Jesus Cristo, minha gente. É Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Mas para que sejamos salvos, transformados, ao versículo 25, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus. Agora olha lá também Hebreus 12:2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Não é no pastor, não é na cantora, no cantor, não é no homem, é em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa, olha só que lindo, minha gente. Glórias a Deus. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. A alegria que o esperava é, através dele, nós sermos salvos, perdoados e transformados. Se nós nos aproximamos dele, podemos viver esta transformação. E devemos manter os nossos olhos nele. Mantenham o olhar firme em Jesus. É claro, a gente fica abismado, a gente fica triste, fica até revoltado com esses escândalos que vão aparecendo. Em nosso meio, dentro da igreja. Mas, repito, são de pessoas que estão dentro da igreja, mas não fazem parte da igreja. Porque não buscaram a transformação. Elas não viveram o arrependimento. Pelo contrário, acharam que poderiam viver no pecado usando o nome de Jesus. Não podem. Agora, preste bastante atenção no que eu vou dizer.
Se essas pessoas se arrependerem, voltarem para Cristo e dizer: eu matei, eu mandei matar, eu me droguei, eu me prostituí, eu adulterei, estando dentro da igreja fiz tudo isso, Senhor. Mas hoje reconheço e peço perdão. Peço a tua ajuda. Peço perdão. Jesus vai perdoá-las. Se elas se arrependerem a tempo, elas serão perdoadas por Cristo e serão amadas por Ele. Porque, na verdade, Cristo as ama. Cristo nos ama. Cristo não passou a nos amar após o dia em que levantamos as nossas mãos e o aceitamos como Salvador, não. Ele nos amou em primeiro lugar, por causa do seu grande amor por cada um de nós, que ele se entregou naquela cruz. Ou seja, quando estávamos lá afastados no pecado, quando estávamos lá vivendo no lamaçal do pecado, sujos, condenados, ele olhou para cada um de nós, viu, não, ninguém ali merece ser salvo, ninguém merece a glória, ninguém está no padrão da minha glória, mas eu os amo e vou os resgatar. E aí ele se entregou. É por isso que eu digo, se estes que viveram, cometeram crimes, fizeram as piores coisas, estando dentro da igreja, estando à frente, né, da obra, vamos dizer assim, estando pastoreando, cantando, fazendo missões, e aí foram lá, cometeram crimes, cometeram pecados terríveis. Se eles se arrependerem, Jesus os perdoará. E a minha oração é que um dia eles se arrependam. E a sua oração também deve ser essa. Porque o nosso olhar deve estar fixo em Jesus e não nas pessoas. É claro, o mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, todo teu entendimento. E também o mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente não concorda com as ações, com o que fizeram, com o que fazem, mas se arrependerem, se entregarem por completo, de fato, a Jesus, Jesus perdoa. E quem somos nós para contrariarmos isso? Não é? Então, meu irmão, minha irmã, a minha conclusão é: continue firme em Jesus. Não vai ser o primeiro caso, não é o primeiro caso, não vai ser o último caso. Viveremos ainda para ver outros escândalos, outras máscaras caindo. Mas devemos seguir em Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Foi Ele quem se entregou por cada um de nós.